Um empréstimo para você com essa roupa? O gerente riu alto. O que ele não sabia é que aquela mulher não ia sair dali do mesmo jeito que entrou. Você quer um empréstimo vestida assim? A risada veio seca, alta demais para o tamanho da agência. Tatiana nem piscou. Sérgio Alves cruzou os braços, encostado na mesa, olhando ela dos pés à cabeça, como se estivesse analisando um problema, não uma pessoa. Olha como você está... Sério mesmo. Isso aqui é um banco, não é assistência social. Duas pessoas na fila trocaram um olhar. Uma senhora levou a mão à boca. Tatiana segurava uma pasta simples, gasta nos cantos. As mãos dela estavam firmes. Mas o silêncio dela começou a incomodar mais do que qualquer resposta. Eu trouxe todos os documentos que vocês pediram, disse calma. Sérgio soltou uma risada curta, quase debochada. Os documentos não mudam a aparência, dona. Crédito é confiança e, sinceramente... Ele fez uma pausa, inclinando a cabeça. Você não passa nenhuma. Um rapaz atrás dela deixou escapar um baixo "Eita!". O clima ficou pesado. Tatiana respirou fundo, apertando a pasta contra o peito. Eu só preciso que o senhor faça uma análise. Analisar o quê? Cortou, erguendo a voz. O risco? Porque é isso que você é. Agora, mais gente olhava. Uma funcionária fingia que estava digitando, mas não tirava os olhos da cena. Sérgio deu a volta na mesa, se aproximando, invadindo o espaço dela. Vou facilitar sua vida, disse, apontando discretamente para a porta. Evite esse constrangimento e vá embora sozinha. Tatiana não se mexeu. O silêncio durou 1 segundo, 2, 3, e então ela ergueu os olhos, finalmente encarando ele de verdade. Constrangimento? Repetiu em voz baixa. Sérgio sorriu de lado, achando que tinha ganhado. É, porque daqui a pouco vou ter que pedir para o segurança te acompanhar lá fora. Uma caneta caiu no chão atrás deles. Ninguém se mexeu para pegar. Tatiana endireitou a postura, como se alguma coisa dentro dela tivesse mudado de lugar naquele exato momento. Então chama, disse. Sérgio franziu a testa. O quê? Chama o segurança. A voz dela não tremeu, nem um pouco. Um murmúrio percorreu a agência. Agora ninguém mais fingia que não estava vendo. Sérgio soltou uma risada curta, irritado. Você acha que isso é brincadeira? Tatiana inclinou levemente a cabeça, olhando bem nos olhos dele. Não, respondeu. Acho que o senhor está cometendo um erro. O sorriso dele sumiu por um instante, mas voltou, mais frio. Erro? Repetiu. Você não faz ideia de com quem está falando. Ela deu um pequeno passo à frente. Tenho, sim. O ar pareceu travar. Sérgio rangeu os dentes, o tom agora mais agressivo. Última chance. Sai, ou eu mesmo te tiro. Tatiana fechou os olhos por um segundo, como se estivesse decidindo alguma coisa definitiva. E quando reabriu, a expressão dela não era mais a mesma. Era outra mulher ali, pronta. Como é que alguém tão subestimado podia de repente parecer tão perigoso? O barulho seco da caneta batendo no chão ecoou de novo. Tatiana olhou para aquele objeto por um segundo, e foi suficiente. Segura isso aqui para mim um instante, disse uma voz, anos atrás. Ela virou o rosto ainda dentro da lembrança. Uma sala simples, cadeiras de plástico, cheiro de café passado na hora. Tatiana mais jovem, roupas limpas, sorriso leve. Vai dar certo, Tatiana, disse Marcelo apertando a mão dela. Seu projeto é bom. Ela riu, um pouco nervosa. Se der errado, volto a vender doce na rua. Não vai dar errado, respondeu ele decidido. Você nasceu para coisa grande. Ela acreditou. Naquele dia, Tatiana apresentou a ideia dela para um pequeno grupo de investidores locais. Nada grandioso, mas era o começo, e por alguns meses foi corte seco. Você confiou em mim, Tatiana, disse Marcelo sem olhar nos olhos dela. A sala agora estava fria, silenciosa. Ela segurava nas mãos uma folha que tremia. Você disse que era só para acertar as contas.
falou ela em voz baixa. Marcelo suspirou, passando a mão no rosto. Fiz o que tinha que fazer. Você levou tudo, respondeu ela. O dinheiro, os contratos, até os clientes. Ele finalmente olhou para ela. Negócio não é lugar de gente ingênua. O mundo dela desabou ali, sem cenas, sem gritos, só silêncio, corte. Moça, quer quantos? Tatiana piscou, voltando a si por um instante, mas ainda dentro do passado. Uma barraca na rua, sol forte, ela suada, com um avental simples. R$ 2 cada, disse entregando um doce. A mulher pegou e foi embora sem olhar para ela. Tatiana respirou fundo, olhou ao redor, carros passando, gente apressada. Ninguém sabia quem ela tinha sido, nem o que tinha perdido, e por muito tempo, até ela tentou esquecer. Corte. Você ainda pode recomeçar. A voz veio de um senhor mais velho, sentado na frente dela meses depois. Joaquim. Ela estava exausta. Olhos fundos, roupas simples, quase iguais às de agora. Recomeçar com o quê? Perguntou. Perdi tudo. Ele apoiou os braços na mesa. Você perdeu dinheiro, não perdeu a cabeça. Ela ficou em silêncio. Você entende de gestão melhor do que muita gente que está lá dentro no banco decidindo quem merece crédito, continuou. Tatiana esboçou um sorriso sem alegria. Eles não pensam assim. Eles não te conhecem, respondeu ele. E talvez seja exatamente isso que você precisa usar. Ela franziu a testa. Como assim? Joaquim se inclinou levemente para frente. Às vezes, o maior erro de alguém é julgar rápido demais. Tatiana ficou olhando para ele. Alguma coisa ali dentro se acendeu. Não era esperança. Era algo mais frio, mais calculado. Decisão. Corte seco. A caneta ainda estava no chão. Tatiana piscou, de volta à agência. O ar parecia mais pesado agora. Sérgio ainda estava ali, na frente dela, com aquele sorriso de superioridade, mas agora ela via diferente. Ele não era só um homem arrogante, ele era uma porta, e ele não fazia a menor ideia. Ela se abaixou, pegou a caneta caída e colocou de volta devagar na mesa dele. Obrigada, disse quase neutra. Sérgio franziu a testa sem entender a mudança. Tatiana segurou firme a pasta entre as mãos. E pela primeira vez desde que entrou ali, parecia completamente no controle. Ele achava que estava expulsando alguém irrelevante, mas sem perceber tinha acabado de mexer exatamente com a pessoa errada. Tatiana puxou a cadeira para trás sem pedir licença e sentou. O barulho seco dos pés da cadeira arrastando no chão chamou ainda mais atenção. Sérgio apertou os olhos. Eu não mandei você sentar. E eu não mandei o senhor me julgar, respondeu ela, já abrindo a pasta. Algumas pessoas na fila se esticaram discretamente para ouvir melhor. Tatiana começou a tirar documentos, organizando tudo com cuidado na mesa. Contrato, declaração, extrato, tudo alinhado. Meu pedido é simples, disse. Análise de crédito para capital de giro. Sérgio soltou uma risada pelo nariz. Você ainda insiste? Ela ignorou a pergunta. Apontou para uma das folhas. Aqui estão meus registros de entrada dos últimos meses. Ele nem olhou. Registro de doce vendido na rua não transforma uma empresa em algo que o banco aprova. Tatiana respirou fundo, segurando a vontade de reagir. Pegou o outro documento. Tem um fluxo constante, em crescimento. Sérgio pegou a folha com 2 dedos como se estivesse suja. Olhou rápido e deixou cair na mesa. Isso aí não paga nem o cafezinho da agência. Um homem atrás dela deixou escapar uma risadinha curta. Outro balançou a cabeça, concordando. Tatiana sentiu o rosto esquentar, mas não baixou a cabeça. O senhor não analisou. Não preciso, respondeu ele seco. Esse filme eu já vi. Ela inclinou levemente o corpo para frente. Então me explica. Qual é o critério?
Sérgio cruzou os braços. Histórico de crédito, garantias, apresentação. Ele enfatizou a última palavra, olhando direto para as roupas dela. Tatiana se olhou por um segundo. Camiseta simples, calça normal, sapato gasto. Ela já sabia, mas ouvir aquilo em voz alta era diferente. A apresentação não paga dívida, disse. Mas indica o risco, rebateu ele. Uma funcionária sussurrou alguma coisa para outra. As duas riram baixo. Tatiana fechou a pasta por um segundo, como se estivesse segurando alguma coisa dentro. Depois abriu de novo. Tenho um plano de expansão, continuou. Se eu conseguir esse crédito em 3 meses... Não vai conseguir, cortou Sérgio direto. Silêncio. Tatiana parou por um instante. Por quê? Ele deu de ombros. Porque eu sou o gerente aqui. A frase caiu pesada. Simples, direta, definitiva. Tatiana passou a língua nos lábios secos. Então é assim? Perguntou. O senhor decide com base no que pensa, não no que vê? Sérgio se inclinou sobre a mesa, mais perto dela. Decido com base na experiência. Ou no preconceito? Rebateu ela. Opa! Escapou de alguém na fila. Sérgio travou a mandíbula. Cuidado com o que você diz. Tatiana sustentou o olhar. Cuidado com o que o senhor faz. O clima mudou. Agora não era mais só constrangimento. Era confronto. Sérgio bateu levemente a mão na mesa. Você está passando dos limites. Eu só quero que o senhor faça o seu trabalho. Ele riu, mas sem alegria. Meu trabalho é proteger o banco. E pessoas como você são um prejuízo esperando para acontecer. A frase doeu. Tatiana desviou o olhar por um segundo. Aquilo entrou fundo. Ela lembrou de Marcelo, as palavras dele. O dia em que perdeu tudo. Negócio não é lugar de gente ingênua. O peito apertou. E se ele tivesse razão? E se tudo aquilo fosse só mais uma tentativa inútil? Ela olhou para os próprios documentos. Meses de esforço, de recomeçar, vendendo doce na rua, juntando centavo por centavo, para chegar ali e ouvir que não bastava. Talvez realmente não bastasse. Posso tentar em outro banco, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Sérgio ouviu e sorriu. Pode. Vai ouvir as mesmas coisas. As palavras dele não foram um grito, foram certeza, e aquilo doeu mais. Tatiana ficou em silêncio. Por alguns segundos, tudo ao redor sumiu. O banco, as pessoas, o gerente. Só restou o peso da dúvida. Ela estava insistindo em algo impossível. Estava se iludindo de novo. O coração começou a bater mais forte. A vontade de pegar a pasta, levantar e ir embora. Era enorme. Seria mais fácil, mais rápido, mais seguro. Mas aí, ela lembrou do olhar de Joaquim. Você não perdeu a cabeça. Lembrou da barraca debaixo do sol. Os dias em que ninguém parava. Os dias em que quase desistiu e não desistiu. Tatiana respirou fundo. Endireitou a postura e voltou a olhar para Sérgio. Então faça a análise. Ele franziu a testa. O quê? Meu pedido, disse ela. Formalmente. Ele soltou uma risada curta. Para quê? Para recusar por escrito? Exatamente. O sorriso dele diminuiu. Tatiana continuou. Quero a recusa registrada, com justificativa técnica. Agora algumas pessoas na fila trocaram olhares. Aquilo era diferente. Sérgio cruzou os braços de novo. Você acha que isso muda alguma coisa? Não sei, respondeu ela. Mas sei que o senhor não quer fazer isso. Ele ficou em silêncio por um instante. Era sutil, mas dava para ver. Um pequeno desconforto. Tatiana notou e avançou. Porque quando está escrito preto no branco, deixa de ser opinião. A funcionária que antes ria, agora fechou a cara. Sérgio inclinou a cabeça. Você está tentando me ensinar a trabalhar? Não, disse ela. Só estou pedindo que o senhor trabalhe. O ar ficou pesado de novo.
Mas agora, de um outro jeito. Sérgio puxou a cadeira devagar e sentou. Pegou a pasta dela, abriu, folheou. Rápido demais, superficial demais. Mas ele estava olhando. Tatiana observava cada movimento, cada microexpressão, cada segundo. Era a primeira vez que ele realmente mexia nos documentos. Ainda assim, ela sabia, ele já tinha decidido. Você não tem garantias, disse, jogando a pasta na mesa. Seu histórico de crédito é curto e seu faturamento é instável. Tatiana apertou os dedos contra a mesa. Posso oferecer um contrato futuro. Não vale. Posso trazer um fiador. Quem? Perguntou direto. Tatiana hesitou. Não tinha. O silêncio respondeu por ela. Sérgio sorriu de lado. O que eu imaginei. Algumas pessoas voltaram a se distrair, achando que tinha acabado. Mas Tatiana ainda estava ali, ainda sentada, ainda firme. Então escreva, disse. Sérgio suspirou, impaciente. Escrever o quê? A recusa. Ele ficou olhando para ela, por alguns segundos, tentando entender, testando. Tatiana não desviou o olhar, não recuou, não baixou a cabeça. Alguma coisa nela tinha mudado. Não era mais só insistência, era controle. E aquilo incomodava. Sérgio pegou um formulário com força. Quer formalidade? Vai ter. Pegou a caneta. Começou a escrever. Rápido, seco. Tatiana observava. Cada palavra que ele colocava ali era mais do que uma negativa. Era um registro. E, de alguma forma, ela sabia. Aquilo ia voltar. Sérgio terminou, assinou com força e empurrou a folha na direção dela. Pronto, disse. Agora pode ir. Tatiana pegou o documento, leu. Sem pressa, sem emoção aparente. Depois guardou com cuidado na pasta. Levantou, ajeitou as roupas simples e olhou para ele pela última vez. Obrigada, Sérgio franziu a testa. Por quê? Ela segurou a alça da bolsa e respondeu calma. Você acabou de facilitar meu próximo passo. O sorriso dele voltou, mas agora menor, desconfiado. Tatiana virou as costas e começou a andar em direção à saída. Os olhares ainda estavam nela. Mas agora não eram os mesmos. E Sérgio ficou ali, parado, observando, com uma sensação estranha no peito. Como se alguma coisa tivesse escapado do controle, antes mesmo que ele percebesse. O que exatamente ela estava planejando? Tatiana não tinha dado 3 passos quando a voz dele veio, alta. Ei, volta aqui um segundo. Ela parou. Algumas pessoas na agência quase tinham voltado à rotina, mas aquele chamado trouxe todo mundo de volta. Tatiana se virou devagar. Sérgio estava de pé com um meio sorriso no rosto. Ainda não terminamos. Ela ficou em silêncio. Já terminamos sim, respondeu calma. Ele balançou a cabeça. Não, não. Isso é bom demais para acabar assim. Algumas pessoas começaram a prestar atenção de novo. Um segurança no fundo olhou na direção deles. Sérgio deu a volta na mesa mais uma vez, andando até o centro da agência. Pessoal, disse, erguendo a voz, vocês precisam ver isso. Tatiana travou por dentro, mas não demonstrou. Não precisa disso, falou ela. Precisa sim, respondeu ele. É educativo. Uma risadinha surgiu de algum lugar. Sérgio levantou a folha que acabara de escrever. Aqui está um pedido de empréstimo, disse, como se estivesse dando uma aula. Sem garantias, sem um histórico de crédito consistente. Olhou direto para Tatiana. E sem nenhuma condição mínima para aprovação. Algumas pessoas começaram a rir, mais abertamente agora. Tatiana sentiu o peso daquilo no peito. O senhor já fez o seu ponto, disse, tentando encerrar. Mas ele não parou. E sabe qual é o detalhe mais interessante? Continuou. A pessoa acha que foi tratada de forma injusta. Olhou ao redor, buscando cumplicidade. Para vocês isso parece justo? Um homem deu de ombros. Banco não é caridade, né? Outro riu.
Tem que saber onde pisa. Tatiana apertou os dedos em volta da bolsa. O ar parecia mais quente, mais pesado. Chega, disse, agora mais firme. Sérgio inclinou a cabeça, como quem se diverte. Ou o quê? Silêncio. Tatiana deu um passo à frente. O senhor já disse o que queria. Não precisa continuar. Precisa sim, rebateu. Porque gente assim insiste. Apontou discretamente para as roupas dela. E depois sai por aí falando mal do banco. A funcionária Cláudia, que estava no caixa, riu sem se esconder. É sempre assim. Comentou, cruzando os braços. Quer crédito, mas não tem nenhuma conta decente. Tatiana virou o rosto na direção dela. Você nem sabe quem eu sou. Cláudia deu de ombros. Nem preciso. Algumas pessoas concordaram com a cabeça. O clima mudou. Agora não era só o Sérgio, era coletivo. Sérgio percebeu e aproveitou. Exatamente, disse. Aqui trabalhamos com fatos. E o fato é... Levantou a folha de novo. Isso aqui não vale nada. E na frente de todos, amassou o papel. Devagar. O barulho seco do papel sendo apertado ecoou mais do que devia. Tatiana congelou por um segundo. Aquilo não era só um documento. Era o esforço dela, meses, talvez anos, e agora estava sendo tratado como lixo. O senhor não pode fazer isso, disse a voz mais baixa. Posso sim, respondeu ele, porque não tem valor. Jogou o papel amassado na mesa, mas ele caiu no chão. Ninguém se mexeu. Um silêncio pesado tomou conta por um segundo, até que alguém riu, e depois outro, e mais outro. Tatiana olhou ao redor, os mesmos olhares de antes. Agora eram diferentes. Não era só curiosidade, era julgamento. Você devia ter vergonha, disse Sérgio, agora mais frio. Vir aqui vestida assim, pedir dinheiro que claramente não pode pagar. As palavras foram como um soco. Tatiana respirou fundo, tentando manter o controle. Não pedi favor, disse. Pedi uma análise. E teve, respondeu ele. Negada. Ela deu mais um passo. Isso não é análise, é humilhação. Sérgio riu. A humilhação é se colocar sozinha nessa situação. A frase caiu pesada, direta, crua. Tatiana abriu a boca para responder. E respondeu, o senhor não tem o direito de me tratar assim. Por um segundo, pareceu que o clima ia mudar. Algumas pessoas ficaram em silêncio, mas durou pouco. Sérgio bateu palmas, irônico. Olha só, quer respeito? Alguns riram. Respeito se conquista, continuou, e começa pela aparência. Tatiana sentiu o corpo todo se tensionar. Deu um passo decidido à frente. Então o senhor decide o valor de uma pessoa pela roupa. O tom dela era diferente, mais forte, mais direto. E por um instante, pareceu que ela tinha virado o jogo. O silêncio voltou. Sérgio parou por meio segundo. Era pouco, mas dava para ver. Só que ele reagiu rápido, sorriu. Não, disse, descido pelo conjunto, e apontou de novo para a pasta, para as roupas, para ela toda. E o seu conjunto não fecha. Algumas pessoas voltaram a rir, mais alto, mais à vontade. O momento dela tinha passado. Tatiana sentiu, como se tivesse escorregado entre os dedos. Tentou de novo. O senhor está errado, disse, mais baixo agora. Pode ser, respondeu ele, mas ainda sou eu quem aprova ou recusa. Aquilo fechou a porta. De novo. Tatiana ficou em silêncio. O peito subia e descia rápido, a cabeça cheia, mas as palavras não vinham. Sérgio se aproximou um passo. Quer saber a verdade? Ela não respondeu. Ele continuou mesmo assim. Você nem devia ter entrado aqui. A frase veio mais baixa, mas mais pesada que todas. Gente como você não pertence a esse ambiente. Silêncio. Total. Nem risadas, nem sussurros. Nada. Tatiana sentiu aquela frase atravessar ela. Direta, sem defesa. Tentou falar, qualquer coisa, mas não saiu nada. A garganta travou. Os olhos arderam.
Ela piscou rápido, tentando segurar, não ali, não na frente deles. Sérgio observava, sem pressa, como quem sabe que venceu, e depois virou as costas. Acabou, disse encerrando, e voltou para a mesa. A agência começou a voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido, como se aquilo fosse normal. Tatiana ficou parada, sozinha no meio da sala, com o papel amassado no chão, com os olhares que se desviavam, com o barulho que voltava, mas dentro dela não voltou nada. Não voltou nada mesmo. Ela se abaixou devagar, pegou o papel, endireitou um pouco, só o suficiente para reconhecer. Guardou na pasta, sem olhar para ninguém, sem dizer nada, e então andou em direção à saída, cada passo pesado, lento, como se o corpo estivesse carregando mais do que o próprio peso. Quando chegou na porta, parou por um segundo, a mão na maçaneta. Respirou fundo, mas não olhou para trás, e saiu. Lá fora, o sol estava forte, quase agressivo. Ela apertou os olhos. O barulho da rua veio alto, normal, indiferente. Tatiana deu alguns passos, até parar na calçada. Segurou a pasta com força, o peito subindo rápido, e então soltou o ar. Devagar, pesado. Os olhos se encheram, mas ela não chorou. Não ali, não daquele jeito. Ficou simplesmente parada, por alguns segundos, tentando entender como tinha chegado tão longe. E o pior, não era o que ele tinha dito, era o que ela quase acreditou. Que talvez ele tivesse razão, e aquilo doeu mais do que tudo. Tatiana entrou no carro e bateu a porta com força. O barulho ecoou no silêncio abafado do veículo. Ficou ali, mãos no volante, respiração pesada. O mundo lá fora continuava normal, mas dentro dela parecia tudo fora do lugar. Você nem devia ter entrado aqui. A frase voltou, alta, clara, crua. Ela apertou os olhos. Gente como você não pertence a esse ambiente. Tatiana encostou a testa no volante. Ficou assim por alguns segundos, talvez minutos. O peito se apertava. A vontade de sumir era real, de aceitar e pronto, ir embora, voltar à rotina simples, sem enfrentar mais nada, sem banco, sem gerente, sem julgamento. Seria mais fácil, muito mais fácil. A mão dela escorregou do volante até a bolsa. Abriu devagar, procurou, parou. Ali, no fundo, um papel dobrado, amarelado nas bordas. Puxou, desdobrou. Era velho, uma cópia simples de um contrato. O primeiro contrato que ela tinha assinado, quando ainda tinha tudo. O nome dela estava ali. Tatiana Rizzi, sócia administradora. Ficou olhando para aquilo, os olhos percorrendo cada linha, como se estivesse tentando lembrar quem ela tinha sido ali. Você nasceu para coisa grande. A voz de Marcelo voltou, como um eco distante, mas agora não soava mais como antes, soava diferente, vazia. Ela virou a folha. Atrás, uma anotação, escrita à mão. Ela mesma tinha escrito: não esqueça quem você é. Tatiana respirou fundo. O peito ainda se apertava, mas alguma coisa começou a mudar, lenta, sutil, mas decidida. Ela se endireitou no banco. Olhou para o contrato de novo, depois para o reflexo no vidro do carro. Roupas simples, cabelo preso sem cuidado. Olheiras, mas os olhos não eram os mesmos de antes. Não eram de alguém derrotado, e nunca tinham sido. Ele não sabe, murmurou. A voz saiu baixa, mas segura. Tatiana dobrou o papel com cuidado, guardou na bolsa, e depois pegou a pasta. Abriu, puxou o documento amassado, alisou com as mãos cada marca, cada dobra, cada aperto, virava combustível. Pegou o celular, ficou olhando para a tela por um segundo, pensando, hesitando. O dedo ficou suspenso sobre a agenda. Parou num nome, Joaquim. Ficou ali, imóvel. E se não der certo de novo? O pensamento veio, rápido, cortante, real.
Ela fechou os olhos, respirou fundo e então lembrou. O olhar dele. Você não perdeu a cabeça. Tatiana abriu os olhos, decidida, e apertou o botão. Ligando. O telefone tocou. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ela quase ia desligar, mas aí... Alô? A voz veio do outro lado, calma, direta. Joaquim, sou eu. Silêncio por um segundo. Tatiana? Sim. Você sumiu. Ela respirou fundo. Eu precisei. Pausa. E agora? Perguntou ele. Tatiana olhou para frente. O banco ainda estava ali, a poucos metros, o mesmo lugar. Mas agora não parecia mais o mesmo. Agora voltei. Silêncio. Insistiu. Tatiana apertou o celular mais forte. E preciso da sua ajuda. Do outro lado, um leve suspiro. Não é só sobre dinheiro, né? Ela fechou os olhos por um segundo. Não. Outra pausa, mais longa. Então me conta, disse ele. Tatiana olhou para o documento na mão, depois para o banco, depois para a própria mão, que já não tremia mais. Acabei de ser recusada num empréstimo, começou. Acontece, respondeu ele. Não desse jeito. Silêncio. Como foi? Tatiana levou meio segundo. Ele me humilhou. Do outro lado, nada. Nem interrupção, nem julgamento, só escuta. E aquilo já era diferente de tudo que ela tinha vivido naquele banco. Nome? Perguntou. Sérgio Alves. Mais silêncio. Mas agora, mais pesado. Entendi. Tatiana franziu a testa. Entendeu o quê? Depois te explico, disse ele. Você tem alguma coisa em mãos? Ela olhou para o documento. O papel amassado. O contrato velho. Tenho. Então guarda tudo. O tom dele mudou. Mais sério, mais focado. Não joga fora nada. Nem aquele papel que você acha que não serve. Tatiana apertou o documento. Não vou. Ótimo, respondeu ele. Porque isso pode ser maior do que você imagina. O coração dela bateu mais forte. Como assim? Você não foi a primeira, disse. Silêncio. Tatiana congelou. E não vai ser a última, se ninguém fizer nada. O ar pareceu mudar de novo, mas agora, de outro jeito. Então vamos fazer, disse ela, sem hesitar, sem medo, sem dúvida. Do outro lado, Joaquim soltou uma risada leve. Agora sim você fala como a Tatiana que eu conheço. Ela olhou mais uma vez para o banco, e dessa vez não sentiu vergonha, nem dúvida, só uma coisa, clara, firme, perigosa. Ele mexeu com a pessoa errada, disse em voz baixa, e desligou. Tatiana empurrou a porta do pequeno escritório e entrou. O lugar era simples, uma mesa de madeira, 2 cadeiras, uma estante cheia de pastas velhas. Nada ali parecia impressionante. Mas o olhar de Joaquim dizia o contrário. Você demorou, comentou sem se levantar. Precisava ter certeza, respondeu ela, fechando a porta atrás de si. Ele ergueu devagar os olhos. E agora tem? Tatiana colocou a pasta na mesa. Tenho. Joaquim puxou a cadeira da frente. Então senta, me mostra tudo. Ela abriu a pasta, colocou na mesa o documento amassado, depois o contrato velho, depois os extratos. Joaquim analisava em silêncio, sem pressa, sem comentários inúteis, só olhando, só entendendo. Ele rasgou isso na sua frente? Perguntou, apontando para o papel amassado. Amassou, corrigiu ela. Em público? Tatiana assentiu. Joaquim se recostou na cadeira. Respirou fundo. Ótimo. Ela franziu a testa. Ótimo. Sim, disse, porque agora não é só um caso de crédito negado. Então o que é? Ele cruzou as mãos na mesa. Abuso de conduta, exposição indevida e, dependendo do que mais tiver, discriminação. Tatiana ficou em silêncio. Aquilo era maior do que ela imaginava. Tem testemunhas? Uma agência inteira, respondeu ela. Joaquim sorriu levemente. Melhor ainda. Levantou, foi até a estante, pegou uma pasta, voltou. Sérgio Alves,
disse abrindo o arquivo. Tatiana se inclinou. O senhor já conhecia ele? Joaquim folheou algumas páginas. Já tinha ouvido falar. Coisa boa. Ele esboçou um sorriso. Nem um pouco. Tatiana sentiu alguma coisa mudar dentro dela. Me mostra. Ele virou a pasta. Ali, registros, reclamações, denúncias, nada suficientemente formalizado para derrubar alguém, mas o bastante para formar um padrão. Ele já foi citado em 2 denúncias internas, explicou Joaquim, as 2 arquivadas. Por quê? Falta de prova. Tatiana apertou os lábios. Agora ele tem. Joaquim olhou para ela e, pela primeira vez, concordou com mais decisão. Agora tem. Silêncio. Mas não era vazio. Era construção. Qual é o próximo passo? Perguntou ela. Joaquim fechou a pasta. Transformar isso em algo inquestionável. Como? Ele voltou a sentar. Primeiro, a gente precisa de mais pessoas. Tatiana franziu a testa. Testemunhas? Mais do que isso, disse. Pessoas que passaram pela mesma coisa. Ela cruzou os braços. E se ninguém quiser falar? Joaquim inclinou a cabeça. Todo mundo quer falar. Quando percebe que não está sozinho. Tatiana ficou em silêncio por um instante. Aquilo fazia sentido. E depois? Perguntou. Depois a gente constrói um caso sólido, com um padrão de comportamento, com provas, com impacto. E a gente apresenta para quem? Joaquim sorriu. Para quem realmente decide. Tatiana respirou fundo. Aquilo estava tomando forma, rápido. E se ele descobrir antes? Perguntou. Joaquim deu de ombros. Vai tentar se proteger. Como? Negando, desqualificando, fazendo exatamente o que já fez com você. Tatiana assentiu. Então a gente não pode errar. Não pode, confirmou. Silêncio. Tatiana olhou para a pasta. Os documentos, o caminho que estava começando. E então disse, não quero só justiça. Joaquim ergueu os olhos. Quero que ele nunca mais faça isso com ninguém. Ele sustentou o olhar dela por alguns segundos. Depois sorriu. Agora sim. Corte. A senhora lembra de mim? A mulher hesitou. Na porta da pequena loja, olhando desconfiada. Tatiana segurava um papel entre as mãos. Banco Central? Perguntou a mulher suspeitosa. Não, respondeu Tatiana, mas talvez chegue lá. A mulher cruzou os braços. Já tentei reclamar. E o que aconteceu? Disseram que não tinha prova. Tatiana deu um pequeno passo à frente. Agora tem. Silêncio. A mulher olhou para o papel, depois para Tatiana. Ele fez o mesmo comigo, disse mais baixo. Tatiana assentiu. Eu sei. A mulher respirou fundo e então abriu a porta. Entra. Corte. Ele riu da minha cara. Um homem sentado apertava as mãos. Disse que eu não tinha o perfil certo. Tatiana anotava. O senhor lembra o dia? Lembro. Tem alguém que viu? Minha esposa. Tatiana assentiu. O senhor toparia falar sobre isso? Ele hesitou. Olhou para a esposa. Ela pegou na mão dele. Chega de engolir isso, disse ela. Ele voltou o olhar para Tatiana e assentiu. Falo. Corte. Não vai dar em nada. A voz veio de um rapaz encostado na parede. Gente igual ele nunca cai. Tatiana ficou em silêncio por um segundo. Depois respondeu. Alguém precisa ser o primeiro a tentar. O rapaz riu, incrédulo, mas não respondeu. Corte. De volta ao escritório. A mesa agora estava cheia. Depoimentos, nomes, datas, padrões. Joaquim analisava tudo. Isso já é mais do que suficiente para abrir uma investigação, disse. Tatiana cruzou os braços. Então abre. Ele ergueu o olhar. Ainda não. Por quê? Porque isso ainda pode ser abafado. Silêncio. Tatiana franziu a testa. Então o que falta? Joaquim fechou uma das pastas. A prova que ninguém pode ignorar. Ela inclinou a cabeça. Que prova? Ele puxou um documento específico, colocou na frente dela. Algo direto, recente,
com impacto. Tatiana olhou. Era o documento dela. A recusa, com assinatura, com justificativa vaga, mas oficial. Isso? Perguntou. Isso é a porta, respondeu ele. E o que falta? Joaquim olhou para ela. Entrar de novo. Silêncio. Tatiana ficou parada, processando. O senhor quer que eu volte lá? Sim. Para quê? Para fazer ele repetir. O coração dela acelerou. E se ele não repetir? Joaquim deu de ombros. Então a gente força. Tatiana apertou os dedos. Como? Ele se inclinou para frente. Você vai entrar lá, do mesmo jeito. Ela entendeu. Na hora, roupas simples, mesma postura, mesmo cenário. E depois? E depois você provoca ele. Tatiana respirou fundo. E eu gravo. Joaquim assentiu. Exatamente. O silêncio que veio depois era pesado, não de dúvida, mas de decisão. Isso pode dar errado, disse ela. Pode, respondeu ele. Ele pode desconfiar. Pode. Ele pode mudar o comportamento. Joaquim olhou bem para ela. Você realmente acha que ele vai mudar? Tatiana pensou. Lembrou do sorriso, do tom, da arrogância. E então respondeu. Não. Joaquim sorriu. Então a gente tem... Ela soltou o ar devagar. E quando? Ele olhou para o relógio, depois para ela. Amanhã. O coração dela bateu mais forte, rápido, alto. Mas dessa vez, não era medo, era outra coisa. É agora ou nunca, disse ela. E Joaquim se limitou a confirmar com um gesto, porque os dois sabiam que depois daquilo, nada seria como antes. Seja natural, nada ensaiado. Joaquim ajustou o celular na mesa. Tatiana observava. E se ele perceber? Perguntou. Não vai, respondeu Joaquim. Gente assim vê só o que quer ver. Pegou um pequeno gravador. Isso vai na bolsa. Áudio limpo. Depois mostrou o celular. E isso grava vídeo. Discreto. Tatiana respirou fundo. Vou entrar lá e deixar ele fazer de novo. Não vai deixar ele fazer, corrigiu Joaquim. Você vai conduzir. Ela franziu a testa. Como? Ele se aproximou. Você já sabe o que irrita ele. Aparência, insistência, perguntas. Tatiana assentiu, lembrando de cada palavra. Então usa isso. Silêncio. Mas com controle, completou. Nada de perder a calma. Ela respirou fundo. Não vou perder. Joaquim olhou firme. Ele vai tentar te quebrar de novo. Tatiana sustentou o olhar. Não vai conseguir. Pausa. Ele assentiu. Então você está pronta. Corte. Tatiana parou na frente do espelho. As mesmas roupas simples. O mesmo cabelo preso. A mesma aparência de antes. Mas não era a mesma mulher. Ajeitou a alça da bolsa. O gravador já estava ali. O celular pronto. Respirou fundo. E saiu. Corte. A porta do banco se abriu com o mesmo barulho. Algumas pessoas olharam. Outras nem perceberam. Tatiana entrou. Passo decidido. Sem pressa. Sem hesitação. Sérgio estava no mesmo lugar. Atrás da mesa. Conversando com um cliente. Ele ergueu os olhos por um segundo. E reconheceu. Um sorriso apareceu. Lento. Perigoso. Terminou com o cliente. E então disse, alto o bastante. Olha só. Ela voltou. Algumas pessoas se viraram. O clima mudou na hora. Tatiana andou até a mesa, parou na frente dele. Preciso falar com o senhor, disse. Sérgio cruzou os braços. De novo? Sim, ele riu. Você gosta de passar vergonha, hein? Algumas risadas surgiram. Tatiana manteve o rosto neutro. Trouxe documentos novos. Abriu a pasta. Devagar, colocou algumas folhas na mesa. Sérgio nem tocou. Você ainda não entendeu, disse. Não se trata de documento. Tatiana inclinou a cabeça. Então, do que se trata? Ele sorriu. De perfil. Ela sabia. Era aquilo. E qual é o meu perfil? Perguntou. Sérgio olhou ela dos pés à cabeça. Sem disfarçar, sem filtro. Alto risco, baixa credibilidade.
As palavras vieram como antes, cortantes, gravadas. Tatiana sentiu, mas não reagiu. "O senhor pode colocar isso por escrito?" perguntou. Ele riu. "De novo essa história?" "Sim." Silêncio. Sérgio se inclinou sobre a mesa. "Você está procurando problema." Tatiana esboçou um leve sorriso. "Não, só clareza." Ele ficou olhando para ela, desconfiado por um segundo, mas logo relaxou. A arrogância voltou. "Certo", disse. "Vamos jogar esse jogo de novo." Pegou um formulário. Começou a escrever. Tatiana observava. Cada movimento, cada palavra, gravando, tudo, sem garantias. Histórico de crédito insuficiente. Perfil inadequado. Falava enquanto escrevia, como se estivesse ensinando, como se tivesse razão, e naquele momento estava se entregando. Tatiana deu mais um passo. "O senhor sempre trata assim os clientes?" perguntou. Ele nem levantou o olhar. "Só os que precisam." Algumas pessoas riram. Tatiana continuou. "Mesmo sem analisar direito?" Agora ele olhou, direto. "Analiso rápido." "Baseado em quê?" Ele sorriu. "Experiência." "Ou na aparência?" Silêncio. 1 segundo. 2. Sérgio parou por um instante, mas só por um instante. "Nas duas", respondeu. E escreveu. Tatiana sentiu. Aquilo era tudo, mas não tinha acabado ainda. "Então o senhor admite que a aparência influencia sua decisão?" Ele ergueu a cabeça. "Claro que influencia." E voltou a escrever, sem perceber, sem freio. "Porque quem se apresenta mal geralmente dá problema." As palavras ficaram no ar, pesadas, gravadas, irreversíveis. Tatiana apertou a alça da bolsa, conferindo tudo. "E isso lhe parece profissional?" Sérgio assinou a folha, empurrou na direção dela. "Me parece eficiente." Silêncio. Tatiana pegou o documento, olhou, guardou, sem pressa, sem reação, e então disse: "Obrigada." Sérgio riu. "Disponha." Ela se virou. Começou a sair, mas ele chamou de novo. "Ei!" Tatiana parou, se virou devagar. "Na próxima vez", disse com aquele sorriso, "nem volta." Ela sustentou o olhar e respondeu: "Calma, fica tranquilo." E saiu. Corte. Lá fora. O sol batia forte, mas dessa vez ela não parou. Andou reto até o carro, entrou, bateu a porta, e só então soltou o ar, longo, pesado, mas diferente. Pegou o celular, abriu o vídeo, olhou alguns segundos. A voz dele, as palavras, claras, sem distorção, sem defesa. Tatiana encostou a cabeça no banco. Um leve sorriso apareceu, não de alegria, de certeza. Pegou o telefone, ligou. "Joaquim." "E então?" respondeu ele. Tatiana olhou mais uma vez para o banco e disse: "Ele caiu." Do outro lado, silêncio. E depois: "Você tem tudo?" "Tudo." Pausa. "Então vem para cá." Tatiana desligou, ligou o carro e partiu, sem olhar para trás. Porque agora não se tratava mais de provar alguma coisa. Se tratava de derrubar. E não tinha mais volta. Estavam entrando direto no confronto. E dessa vez não havia possibilidade de erro. A sala de reuniões estava cheia. Diretores, funcionários, alguns clientes importantes, todos sentados esperando. Sérgio estava de pé, ao lado da mesa principal. Confiante. Postura ereta. Sorriso controlado. "Não entendo por que estamos aqui", começou, mas vou logo dizendo: isso é perda de tempo. Alguns concordaram discretamente. Tatiana estava do outro lado, em silêncio. Joaquim ao lado dela. "Você foi formalmente acusado de conduta inadequada", disse Humberto, o diretor regional. Sérgio soltou uma risada leve. "Acusado? Por quem?" O olhar dele foi direto para Tatiana. "Por ela?" Alguns sussurros surgiram. "Não se trata de quem", respondeu Joaquim. "Se trata do que foi feito." Sérgio cruzou os braços. "Então vamos lá", disse. "O que eu fiz exatamente?" Silêncio. A tensão subiu.
mas ele não parecia nem um pouco preocupado. Nego qualquer irregularidade, continuou. Faço meu trabalho há anos. Nunca tive problema. Um funcionário no fundo concordou. Outro murmurou. Ele sempre foi rigoroso, só isso. Sérgio percebeu e usou. Se eu começar a dar crédito para qualquer um que entra aqui... Fez uma pausa, olhando de relance para Tatiana. E o banco quebra. Algumas cabeças concordaram. Tatiana sentiu. O público ainda estava do lado dele. Não se trata de dar crédito, disse Joaquim. Então do quê? Rebateu Sérgio. De como você trata as pessoas. Ele riu. Agora virou questão de sentimento? Algumas risadas baixas surgiram. Sérgio abriu as mãos, como se estivesse explicando algo óbvio. Banco não funciona com emoção. Funciona com critério. Começou a andar devagar pela sala. Seguro, no controle. Se alguém entra aqui sem perfil, sem garantia, sem histórico de crédito, eu recuso. Parou. Olhou direto para Tatiana. E vou recusar de novo. Silêncio. Pesado. Agora, se isso fere o ego de alguém, deu de ombros, não é problema meu. Um murmúrio percorreu a sala. Tatiana ficou imóvel. Sérgio voltou à posição inicial. Não humilhei ninguém, disse, decidido. Fui direto. E direto não é crime. Cruzou os braços de novo. Se isso virar regra, qualquer gerente vai ter medo de fazer o próprio trabalho. Alguns diretores trocaram olhares. Era um argumento forte. E ele sabia. Então, com todo respeito, concluiu. Isso não passa de uma tentativa fracassada de alguém que não aceitou um não. Silêncio. A frase ficou no ar, pesada, convincente. Por um segundo, pareceu que ele tinha virado o jogo. Sérgio olhou ao redor, confiante, quase satisfeito, como se já estivesse tudo resolvido. E então disse com um leve sorriso: se há provas, eu adoraria ver. A sala ficou em silêncio total. Joaquim não respondeu. Só olhou para Tatiana. Ela assentiu, lenta, segura, e deu um passo à frente. Quer provas? Disse. A voz dela ecoou na sala, calma, controlada. Sérgio sorriu. Por favor. Tatiana colocou a bolsa na mesa, abriu, puxou o celular. Alguns olhares curiosos surgiram. Ela desbloqueou, respirou fundo e apertou o play. A voz dele encheu a sala, clara, sem distorção. Alto risco, baixa credibilidade. Silêncio imediato. Sérgio travou, por meio segundo, mas tentou manter. Isso não prova nada, disse rápido. Tatiana não respondeu. O vídeo continuou. Não se trata de documento. Se trata de perfil. Alguns diretores se inclinaram. A atenção mudou. Pode estar fora de contexto, falou Sérgio, agora mais tenso. Joaquim cruzou os braços. Continua. Tatiana deixou. A gravação seguiu. Nas duas. A sala ficou mais silenciosa. Claro que influencia. Sérgio engoliu em seco. Os olhares começaram a se cruzar. Porque quem se apresenta mal geralmente dá problema. O silêncio agora era pesado, diferente. Não era dúvida, era impacto. Sérgio deu um passo à frente. Isso é manipulação, disse, a voz subindo um pouco. Edição seletiva. Tatiana ergueu os olhos. Quer ver tudo? Silêncio. Ninguém respondeu. Ela apertou de novo. Outro trecho. Analiso rápido. Baseado em quê? Experiência. Ou na aparência? Pausa. Nas duas. Agora não tinha mais espaço. Alguns diretores se olharam. Um deles balançou a cabeça, reprovando. Sérgio tentou rir, mas não saiu natural. Isso é interpretação, disse. Vocês estão distorcendo. Joaquim deu um passo à frente. Tem mais. Tatiana puxou outro papel da pasta. A recusa, assinada. Perfil inadequado. Colocou na mesa. Um dos diretores pegou. Leu. Franziu a testa. Isso foi você que escreveu? Sérgio hesitou. Por um segundo. É padrão técnico, respondeu. Baseado em quê? Insistiu o diretor. Silêncio. Sérgio abriu a boca,
mas não saiu nada. Tatiana deu mais um passo. O senhor disse que não se tratava de aparência, falou. A voz dela estava firme, mas deixou claro que sim. A sala inteira agora estava virada para ele, sem risadas, sem apoio, só expectativa. Sérgio respirou fundo, tentando retomar o controle, mas alguma coisa já tinha se quebrado, dava para ver. Na postura, no olhar, no jeito que ele não ocupava mais o espaço como antes. A confiança tinha rachado, e todos ali perceberam. Agora não era mais ele contra ela, era ele, contra o que ele mesmo tinha dito, e não tinha mais volta. O silêncio ficou pesado por alguns segundos. Ninguém se mexia, ninguém falava. Só o som baixo do vídeo ainda em pausa na mesa, como se estivesse esperando alguém ter coragem de reagir. E então veio o primeiro murmúrio, baixo, contido. Isso não está nada certo. Um dos diretores mais velhos ajustou os óculos, olhando de novo para o papel. Outro balançou a cabeça, visivelmente incomodado. Perfil inadequado, com base na aparência? Disse mais alto. Agora mais gente começou a se mexer nas cadeiras. Uma funcionária no fundo sussurrou para a colega. Já vi ele fazer isso. A colega respondeu. Eu também. O efeito foi imediato, como uma onda. Um comentário puxando o outro. Uma lembrança puxando a outra. Joaquim observava em silêncio. Tatiana também, sem interferir, deixando que crescesse sozinho. Isso é grave, disse um dos diretores, agora olhando direto para o Sérgio. Ele não respondeu, só mantinha a mandíbula travada. Você não pode tomar decisão com base nisso, completou o outro. Sérgio respirou fundo, tentando retomar o controle. Vocês estão exagerando, disse. Isso é um trecho de uma conversa mais longa. Mas agora não tinha mais o mesmo peso. Uma mulher à esquerda levantou a mão. Eu estava na agência naquele dia. Todos se viraram. Tatiana reconheceu. Era Dona Irene, a senhora da fila. Vi tudo, continuou. Ele riu dela, falou alto. Todo mundo ouviu. Silêncio. Sérgio olhou para ela. Isso não... Eu ouvi, interrompeu ela. E não era a primeira vez. Outro homem se inclinou na cadeira. Comigo foi igual. Mais um. Comigo também. Agora já eram 3, 4, 5 vozes, todas diferentes, mas contando a mesma coisa. O clima mudou completamente. Sérgio olhou ao redor, procurando apoio, mas não tinha mais. Nem os funcionários, nem os diretores, nem ninguém. Ele deu um passo para trás. Vocês estão se aproveitando da situação, disse, a voz já menos segura. Ninguém respondeu. O silêncio agora era outro. Não era dúvida, era julgamento. Tatiana observava, sem sorriso, sem comemoração, só olhando, como quem finalmente vê a verdade vindo à tona. Isso precisa ser investigado formalmente, disse Humberto decidido. Imediatamente, completou o outro. Sérgio passou a mão no rosto. O suor começava a aparecer. É um exagero, insistiu. Vocês estão destruindo minha carreira por uma interpretação. Mas ninguém mais acreditava. A sala já tinha decidido. E dava para sentir. No ar, no olhar das pessoas. No jeito que ninguém mais evitava olhar para ele. Sérgio olhou para a porta, por um segundo, como se estivesse calculando, pensando. Fugir, negar, atacar, mas não tinha mais espaço. E ele sabia. Não vai acabar assim, disse, tentando recuperar um pouco de controle. Mas a frase saiu vazia, fraca, tarde demais, porque agora ele não estava mais no comando, e todos ali sabiam disso. Humberto se levantou, devagar, mas com decisão. Sérgio, disse direto, você está suspenso a partir de agora. Silêncio. Sérgio travou. Como assim? Imediatamente, ele deu um passo à frente. Você não pode fazer isso. Posso, cortou Humberto, e estou fazendo. Outro diretor também se levantou. Segurança.
A palavra caiu como um ponto final. A porta se abriu. 2 seguranças entraram. Sérgio olhou ao redor, desesperado. Vocês não podem. Estou aqui há anos. Mas ninguém respondeu. Nem defesa, nem apoio, nada. Era como se ele já não estivesse mais ali. Tentou olhar para Tatiana, como se procurasse uma reação, mas ela sustentou o olhar, calma, firme, sem dizer nada. E aquilo foi pior, muito pior, porque não havia raiva, nem vingança, só verdade. Os seguranças se aproximaram. Por favor, senhor. Sérgio hesitou, por um segundo, mas não tinha escolha. Ajeitou o terno, tentando manter um pouco de dignidade. Mas já era tarde. A imagem que ele tinha construído tinha se quebrado, na frente de todos, e não tinha conserto. Começou a andar, passos duros, pesados, sem olhar para ninguém. Mas antes de sair, parou, se virou levemente e disse em voz baixa: "Não termina aqui." Tatiana respondeu sem erguer a voz: "Para você, já terminou." Silêncio. Sérgio não respondeu, só se virou e saiu. A porta se fechou e com ela acabou. O homem que minutos antes dominava a sala, agora não era nada ali dentro, só um erro, exposto, e ninguém... Esquece isso. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, pesado, processando, e então Tatiana soltou o ar, devagar, como se tivesse segurado por muito tempo. Joaquim tocou levemente no ombro dela. "Acabou", disse. Ela não respondeu. Ficou só ali, sentindo. Não era vitória, não era alegria, era alívio, fundo, real, e pela primeira vez, leve. Tatiana ficou alguns segundos parada depois que a porta se fechou. O silêncio da sala era diferente agora. Não tinha mais tensão, nem confronto. Só um vazio que aos poucos começava a se encher de outra coisa. Respiração, consciência, realidade. Ela piscou devagar, como se ainda estivesse processando tudo. Joaquim deu um leve toque no braço dela. "Você conseguiu", disse em voz baixa. Tatiana olhou para ele. Não respondeu de imediato, só assentiu. Um gesto pequeno, mas carregado. Humberto se aproximou, sem arrogância, sem postura autoritária, só direto. "Tatiana", disse, "preciso pedir desculpas." Ela ficou em silêncio. "Isso não representa o banco", continuou, "e não deveria ter acontecido." Ela respirou fundo. "Mas aconteceu", respondeu. Ele assentiu. "E agora haverá consequências." Tatiana olhou ao redor. Algumas pessoas ainda estavam ali. Outras já saíam, mas todas diferentes. Os olhares que antes julgavam, agora respeitavam. "Eu só queria ser tratada como qualquer outra pessoa", disse. Humberto respondeu sem hesitar. "E deveria ter sido." Silêncio, mas não desconfortável. Real. Joaquim se aproximou um pouco mais. "Vamos?", perguntou. Tatiana olhou mais uma vez para a sala. A mesa. A cadeira onde Sérgio estava sentado minutos antes. E então se virou. "Vamos!" Saíram sem pressa, sem nenhuma pressa. Lá fora, o ar parecia mais leve. Tatiana respirou fundo, como se fosse a primeira vez em muito tempo. "E agora?", perguntou. Joaquim sorriu levemente. "Agora, você escolhe." Ela franziu a testa. "Escolho o quê? Como usar isso?" Silêncio. Tatiana olhou para frente, pensando, não em vingança, mas em caminho. "Ainda quero o empréstimo", disse. Joaquim soltou uma risada leve. "Claro que quer, mas não daquele jeito", completou ela. "Não com alguém que decide baseado na aparência." Ele assentiu. "Então vamos fazer do jeito certo." Tatiana olhou para ele. "Com uma análise de verdade." "Com uma análise de verdade." Ela respirou fundo. E pela primeira vez, não parecia mais alguém tentando provar alguma coisa. Parecia alguém que sabia exatamente o próprio valor. Corte. Dias depois, uma sala diferente, mais organizada, mais silenciosa.
Tatiana estava sentada, mas dessa vez não havia tensão, nem julgamento. Um analista folheava os documentos, com atenção, sem pressa. Seu fluxo é constante, disse. Sim, respondeu ela, e tem uma projeção de crescimento. Sim. Ele ergueu os olhos. Por que a senhora não trouxe isso antes? Tatiana pensou por um segundo e respondeu. Eu trouxe. Silêncio. O analista assentiu, entendendo. Vamos prosseguir, disse. Simples assim, sem risadas, sem desprezo, sem humilhação. Tatiana só assentiu. Mas dentro, ela sabia. Não se tratava só do empréstimo, se tratava de respeito, corte. Em outro lugar, mais fechado, mais escuro, Sérgio estava sentado, sozinho, sem a mesa, sem o cargo, sem o controle. Um telefone tocava na mesa. Ele não atendia. Olhava fixo, como se ainda estivesse tentando entender como tudo desabou tão rápido. A imagem que ele tinha construído, a confiança, o poder, tudo tinha ido embora, em minutos. Por algo que ele considerava pequeno. Detalhe, mas não era. Nunca tinha sido. Corte. Tatiana andava pela rua. O sol batia leve. Passos tranquilos, sem pressa, sem peso. Parou na frente de uma pequena cafeteria. Olhou, entrou. A fila era curta. Quando chegou a vez dela, a atendente sorriu. Bom dia, Tatiana respondeu. Bom dia. A atendente olhou para as roupas simples, do jeito que ela estava, e perguntou só, vai querer o quê? Sem julgamento, sem análise. Só normal? Tatiana sorriu levemente. Um café. Com açúcar? Sem. Simples, direto, respeitoso. Pagou. Pegou o café e sentou, observando o movimento, as pessoas, o ritmo, e percebeu uma coisa. Ela não precisava mais provar nada, para ninguém. Corte. Ao sair, uma mulher esbarrou nela sem querer. Desculpa, disse a mulher um pouco sem graça. Tatiana segurou firme a xícara. Tranquilo. A mulher olhou melhor. Roupas simples, mas postura firme, olhar seguro. Você trabalha por aqui? Perguntou. Tatiana pensou por um segundo e respondeu. Estou começando alguma coisa. A mulher sorriu. Boa sorte. Tatiana assentiu. Obrigada. E seguiu. Sem olhar para trás. Sem carregar o passado, só com o que tinha construído. Dentro. E isso ninguém tira. Te falar, essa história me pegou de um jeito diferente. Porque não foi só a história de um gerente arrogante sendo desmascarado. Eu vi ali o momento exato em que alguém está quase acreditando na mentira que jogam em cima dela. E mesmo assim escolhe não aceitar. E isso é pesado. Porque dói. Dói duvidar de si mesmo. Dói ser tratado como se você não valesse nada. Mas quando alguém se levanta, mesmo depois de tudo isso, tem uma força ali que não dá para ignorar. E eu senti. Senti que não se trata de vencer alguém. Se trata de não perder a si mesmo. Porque no final, quem sabe quem é, não aceita ser diminuído por ninguém. Se essa história fez você sentir alguma coisa, seja indignação, força ou até um nó na garganta, deixa um like aqui embaixo. Sério. Isso mostra que esse tipo de história merece continuar sendo contada. Agora me fala uma coisa. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu leio todos os comentários, sem exceção, e sempre respondo quem tira um minuto para escrever. Quero muito saber de você. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal. Isso aqui é só o começo. E cada pessoa que entra fortalece essa missão de mostrar histórias que realmente tocam. E não vai embora agora. Escolhe um dos vídeos que estão aparecendo na tela e continua comigo. Te espero no próximo.